Pessoal, bom dia, Paz Senhor. Manhã abençoada de quinta-feira para vocês. Que Deus venha ministrar os nossos corações. Nossa leitura nessa manhã vai estar lá em Êxodo, capítulo 13, no versículo 22, na nossa breve meditação nesse dia. Diz assim a palavra, Êxodo 13, 22. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Talvez seja essa aqui uma das manifestações, das operações de Deus, né, do Antigo Testamento que eu mais gostaria de rever. Se tivesse lá no céu a possibilidade de ver um DVD, né, um vídeo, eu ia querer rever isso aqui, porque eu acho uma coisa formidável. Eu acho que deveria ser algo grandioso. Imagina. E imagina pelo ponto de vista de alguém de fora do povo de Israel, né? Como que deveria ser algo... Sim, é absurdo. Porque o povo, de uma maneira ou de outra, se acostumou com a coluna de fogo e a coluna de nuvem, né? E eles meio que se acostumaram com aquilo. E era de fato colunas. Era uma coluna de nuvem durante o dia, algo que vinha do céu até a terra, e uma coluna de fogo durante a noite. E alguém olhando de fora assim, certamente tinha essa percepção do poder desse Deus dos hebreus, né? O quanto que ele os guiava e os direcionava, porque não se teve notícia disso nunca na história da humanidade, de um povo sendo guiado por uma manifestação tão poderosa assim, né, do seu Deus, o único Deus. Nós sabemos que é o próprio Senhor, por isso mesmo que nunca houve isso na história. Agora, essas colunas, né, a de fogo e a de nuvem, elas traziam um direcionamento, elas direcionavam eles, guiavam eles no meio do deserto para que eles não se perdessem. E isso servia como a base da jornada deles. Eles estavam sempre prontos ali a levantar o acampamento e partir para um outro lugar. Havia sempre essa disponibilidade, porque a qualquer momento a coluna ou a nuvem poderiam parar, né? E também a qualquer momento poderia partir. Então eles tinham que ter essa prontidão, né? E a nossa jornada no deserto da vida deve haver prontidão. Agora tem um ponto interessante. Eles tinham que estar bem inteirados e situados, né, no deserto. Quando eles caminharam ali, eles peregrinaram no deserto, eles tinham a direção do Senhor. Na nossa jornada, nós temos que ter essa direção e temos que entender onde estamos para que venhamos a saber para onde vamos. Olha, assim funciona qualquer aplicativo de localização. De motorista aí, você vai abrir o Waze, o Google Maps, né? Quem utiliza aí, quem tem carro. Se você quer definir uma rota, você só vai definir a rota se primeiro você ligar a sua localização. Se você não tiver com internet e a localização ela não for ativada, o aplicativo não vai definir para você a rota, porque ele não sabe onde você está. Então o primeiro passo para saber como chegar, né, para chegar em um determinado lugar, é saber onde você está. Esse é o primeiro passo. Até para um aplicativo de localização como esse, de trânsito, é necessário saber onde está para definir como chegar. Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor rota? E às vezes nós nos preocupamos tanto com o lugar que nós queremos chegar, mas não entendemos, não ligamos a localização espiritual para entender de fato onde estamos. Qual é a fase da minha vida? Como eu estou? O que é isso que eu estou vivendo? Meu irmão, minha irmã, liga essa localização aí para definir a rota. Israel entendia a cada momento. Eu vou dar até um outro personagem, Abraão. Abraão o tempo inteiro ele ia de altar em altar. Ele fazia um altar ao Senhor, adorava ao Senhor e estabelecia ali a sua tenda. O Senhor falava, sai daí, vai para outro lugar. Ele ia para outro lugar, chegava lá, ele fazia um altar ao Senhor e estabelecia ali a sua tenda. Ele foi fazendo esses checkpoints ao longo da sua jornada, da sua peregrinação. Então, para ele saber onde ele ia estabelecer o próximo altar e novamente montar a sua tenda, ele tinha que saber onde ele estava. Onde você está? Que fase da sua vida, que fase da sua vida espiritual, da sua intimidade e comunhão com Deus? Que momento é esse do seu processo? O que você está vivendo agora? Quais são as experiências? Qual é o entendimento que você tem?
o que mudou desse checkpoint de hoje para um ano atrás, para 5 anos atrás, 10 anos atrás. Temos que entender onde estamos, para que possamos alcançar do Senhor a rota para o lugar onde devemos ir. Temos que entender. Neemias, para poder reconstruir a cidade, ele olhou, a primeira coisa que ele buscou saber foi a localização, a situação, a que pé que eles estavam. O que está acontecendo? A cidade está destruída, os muros fendidos, inimigos entrando, saindo, tudo destruído. Ele entendeu onde estamos, que pé que as coisas estão. E aí, a partir dali, ele estabeleceu a rota em Deus de onde ele queria chegar. Faça a mesma coisa. Você está estabelecendo rotas, propósitos, mas você não está entendendo que momento que você está, o que Deus quer de você agora. O que Deus quer agora. Para você chegar ali na frente, você tem que dar o primeiro passo. Não adianta, você não vai queimar etapas. Ninguém vai chegar a 50 metros sem chegar primeiro a 1 metro, 2 metros de distância. Então, primeiro se situa. Entenda como que estão as coisas, o que você está vivendo, que momento é esse que você está vivendo. Para o bem ou para o mal. Seja ruim ou bom. Seja com falhas ou com acertos. É necessário entender, é necessário fazer esse mapeamento, sabe? Ligar essa localização. E aí o Senhor virá. E Ele vai te dar as coordenadas. E Ele vai te ensinar para onde você deve ir, como você deve ir. A rota, né? E aí, se você sair da rota, que nem o Waze, ele recalcula, né? Você errou uma rua, ele vai recalcular a rota. Deus, ele age assim também. Deus, ele vai recalculando a rota à medida das nossas, né, que a gente vai agindo, as nossas ações e atitudes. Se a gente erra, ele recalcula. Eu estava lendo aqui o comentário. Eu postei o vídeo ontem, né? E aí o título do vídeo eu coloquei que não adie, se eu não me engano, não adie o plano de Deus, não adie os planos de Deus. As pessoas, às vezes, elas não entendem muito bem as coisas, né? Aí o irmão botou assim, nenhum plano de Deus na minha vida pode ser frustrado. Não! Vai entrar em desobediência, em pecado, para você ver se não vai ser frustrado. Deus não trabalha com isso. Então a gente tem que entender o contexto do texto, porque o texto sem contexto é pretexto para heresia. Qual era o contexto ali? Era a vida de Jó. O que Jó estava falando? Jó não estava em falha, Jó não estava no pecado. Jó não tinha brecha. O inimigo tocou nele porque o Senhor permitiu. Agora vai entrar em dificuldade, vai dar legalidade para você ver se os planos não serão frustrados. Eu acho que Deus vai cumprir propósito, projeto na vida de quem está em desobediência, em rebelião. Israel morreu uma geração inteira no deserto, eu falei isso ontem. Então vamos entender com calma as coisas, né? Que às vezes a gente pensa que é a hipergraça. Eu posso fazer o que for, tudo, nenhum plano de Deus na minha vida vai ser frustrado. Duvido. A vida tem prazo. A vida tem prazo. Durante muito tempo, eu andei em rebelião, em rebeldia, em contrariedade ao Senhor, e eu perdi alguns prazos do Senhor para minha vida. Perdi alguns prazos. Você consegue prestar um concurso para academia militar com 40 anos? Não consegue. Porque até 23. A vida tem prazo. Então vai andar em rebelião para você ver. Nenhum plano de Deus para mim pode ser frustrado. Pode sim, se você errar o caminho, o Waze vai ter que recalcular, o Senhor vai ter que recalcular a rota. Então entenda, meu irmão, para onde você está indo. Mas antes, entenda onde você está. Liga essa localização. Entenda o que você está vivendo. Entenda o que está acontecendo, para que você possa, de fato, compreender o que Deus tem para você, tá bom? Deus abençoe os irmãos nesse dia. A paz, Senhor.